RC16. Aqui você se vê. Olá, amigos do programa Enfoque Espírita. Aqui estamos de novo levando a paz à sua residência ou ao seu carro, você que está em movimento, porque, na verdade, esse programa, há muitos anos, tem pessoas que nos procuram e nos dizem que não gostam de deixar o dia de ver, que a pessoa escolheu para ver o programa, porque é um programa que tem uma característica diferente de outros programas. A doutrina espírita, ela é realmente diferente. Nós não atacamos outras religiões, não pedimos dinheiro de forma nenhuma de quem quer que seja e respeitamos todas as religiões. Então, insistentemente, eu digo aqui, cumprimos isso, porque isso está na pergunta 982 de O Livro dos Espíritos, que diz claramente o seguinte: é necessário ser espírita para estar bem depois que a gente desencarnar, ter um bom lugar no mundo espiritual? E a resposta é clara: não, isso seria um absurdo, que tem muita gente que não teve a oportunidade de se esclarecer. O importante é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e aprender a perdoar também. Isso, então, é algo que qualquer outra pessoa pode fazer. Se a própria doutrina espírita tem a pergunta 982 como lema, por que nós vamos fazer o contrário? Então, nós simplesmente ensinamos o que acontece, eventualmente, com a mediunidade, ou com o estudo, conforme vão ocorrendo. Mas, enfim, hoje temos uma coisa diferente, temos aqui a nossa irmã Andréa. Tudo bem, Andréa? Tudo Por bem, favor, pode se apresentar aí na casa. Eu sou Andréa Rosadas, do Grupo Espírita Casa de Tiago. É na cidade de Petrópolis, talvez a casa, acho que hoje não a mais nova, mais recente, mas é uma casa que completa em dezembro 6 anos de existência e atividades. Ok, muito obrigado. Deixa eu apresentar o Vec Miller. Vec Miller, eu pergunto por você. Ok. Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita é às 10 horas ao vivo, tá certo? E reprises às quintas-feiras às 17 horas, aos sábados às 18 horas e também às terças-feiras às 17 horas. Lembramos que nós aceitamos perguntas, sugestões e também reclamações. É só mandar um e-mail para a gente, enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. E também pode ser visto pelo Facebook. É só lá em cima da página escrever tudo junto o que eu vou lhe dizer agora. TV Cidade de Petrópolis. E também pode ser visto através da internet, www.tvc16.com. Então, neste momento, passamos então à leitura da nossa página espírita. Então, Passos da Vida, tá certo? De Chico Xavier, Espíritos Diversos. E temos aqui no item 25, Se Procuras a Paz. Nessa época agora de tanta violência, nós procuramos a paz, não é isso? Com certeza. Por isso eu pedi que você lesse esse trecho hoje. Muito bom. Ouvida as desilusões e as mágoas que porventura te assaltem a mente, para que fixes na certeza de que a vida encerra os germes da renovação incessante em si própria, facultando-nos a conquista da verdadeira felicidade. Ouvida o lado menos feliz dos companheiros de trabalho e de ideal, a fim de que lhes enxergues tão somente as qualidades enobrecidas e as possibilidades de elevação. Ouvida as injúrias recebidas, entesourando as bênçãos que te rodeiam. Ouvida o azedume e a incompreensão dos adversários, e esmera-te a conservar os amigos e irmãos que te apoiam as tarefas do dia a dia. Ouvida os assuntos que provoquem a mentalização dos erros e tragédias da humanidade e rende culto permanente aos feitos edificantes e heróicos em que os homens
hajam exaltado a sua natureza divina. Ouvida os fracassos que já te assediaram a existência e escora-te nas esperanças e realizações com que te diriges para o futuro. Ouvida as reminiscências amargas e mantém na memória os acontecimentos felizes que se te erigiram na estrada, alguma vez por motivos de euforia e plenitude espirituais. Ouvida as dificuldades que te entravem a marcha e consagra-te ao serviço que já possas criar ou fazer na seara do amor ao próximo. Se procuras a paz, ouvida todo o mal e dedica-te ao bem, porquanto somente o bem te descerrará caminho para as bênçãos de luz. De Emmanuel. Muito porque nós estamos com tanta violência no nosso país, eu selecionei exatamente por isso. Tá certo, viu? perfeito. Bem, nós temos a alegria hoje aqui de estarmos com a nossa irmã lá da Casa de Tiago, uma entidade nova, e nós vamos conversar muito com ela. Ela, nossa irmã Andréa Rosadas. Andréa, vou chamá-la assim por simplesmente, tá? Vamos conversar sobre a casa. Quando começou a Casa de Tiago? A Casa de Tiago inaugurou no dia 2 de dezembro de 2013. Esse ano completa 6 anos de atividades e nós já temos muitas atividades lá. Certo. Você não registrou ainda algum estatuto, não, né? Não, ainda não. Eu me coloco à sua disposição. Sim, para que daí você precisar, tá? Inclusive a assistência para esse fato, a orientação também jurídica que você eventualmente precisar. Estamos aí para ajudar, como fizemos com todas as casas, né? Que me pediram, obviamente, teve outras que não, mesmo as casas, porque com o novo Código Civil se determinou que todas as instituições religiosas ou não tinham que fazer isso. E assim foi feito, tá? Sim. Foram revistos, porque alguns estatutos tinham mais de 40, 50 anos, mas isso não vem ao caso agora. O importante é o seguinte, você tem uma diretoria montada lá, não tem? Sim, temos. Você é presidente? Sim, sou fundadora e presidente, né? Presidente moral, vamos dizer assim. E tenho 2 grandes companheiros que dividem comigo a direção da casa. Mas nós somos o Davi Naum e Alexandre Ferreira Gabriel, que é um companheiro de muitos anos no Rio de Janeiro. E Davi, nós nos conhecemos aqui. Davi é um militante da doutrina espírita muito tempo atrás. Davi foi conhecer o Chico Xavier, frequentava a sua casa, tem muita experiência, então é muito bom para todos nós ter o Davi conosco. E você mora lá perto mesmo? Eu moro em Araras. E a Casa Espírita, eu faço aqui um agradecimento especial a Elze Ellen, presidente do GEIC, fundadora do Grupo Espírita Irmã Catarina, onde eu frequentei quando vim morar em Petrópolis há 13 anos. Então, saí do GEIC para fundar a Casa de Tiago, com o auxílio, o apoio, o incentivo da Elze, porque Araras era um bairro que não tinha nenhuma casa espírita. E como eu morava lá, nós decidimos abrir a Casa Espírita lá. Então, as casas espíritas em Petrópolis estão unidas ao seu Conselho Espírita de Unificação. Também ocorre a mesma coisa com a Casa de Tiago? Nós ainda não estamos unidos ao seu, mas participamos das atividades, fazemos os palestrantes vão na nossa casa, eu também vou a algumas casas aqui em Petrópolis. Nós fazemos aquele intercâmbio amoroso e fraterno entre as casas. Eu tive a oportunidade de ir lá e vi que tinha um público bastante razoável para uma casa que está começando, né? Sim. Exato, isso é bom. Bem, deixa-me dizer uma coisa. Você poderá falar, eu segui aqui uma rotinazinha para lhe perguntar alguma coisa. Como você conheceu a doutrina espírita?
Conheci a doutrina espírita há muitos anos. Nasceu em casa espírita? Não, não nasci em família espírita. Eu também não, então pode ser franco falar. Eu, na verdade, a mediunidade me empurrou para a doutrina espírita, embora fosse de uma família católica, não era aquele católico praticante, né? Era o católico brasileiro, né? Nós, falando assim, com todo respeito, é claro, mas participei, fiz primeira comunhão quando era novinha, mas sempre na minha cabeça aquelas questões, aquelas perguntas. Por que as crianças... Porque eu também vim de outra... Eu era até congregado mariano, para você ter ideia de que realmente as coisas mudam. Eu sempre tive na minha mente aquelas dúvidas, aquelas questões que eu acho que às vezes nos empurram para a doutrina espírita, né? Por que a criança desencarna tão nova? Por que tanta dor, tanta violência, tanta diferença no mundo? Desde nova eu tinha essas questões. E encontrei na doutrina espírita, não só pelo, como a gente diz, pelo empurrão da mediunidade, que também nos coloca, né, com os sintomas da mediunidade muito nova. Com 13 anos eu já apresentava os sintomas da mediunidade ostensiva. E com esses questionamentos eu recorri à doutrina espírita, pessoas que eu conhecia também, que já eram espíritas, e me despertou o interesse de conhecer e me aprofundar, mergulhar no conhecimento espírita. Então, dona Ana, veja bem, qual é o endereço da Casa de Tiago? A Casa de Tiago fica na rua Bernardo Coutinho, 1745, segundo andar, sobrado. Na verdade é um sobrado. Como nós falamos em Araras, é bem no centrinho de Araras, no centrinho comercial de Araras. Passou por aquela ponte que sai da estrada. Passou pela ponte, BR-040, entra em Araras, passa pela ponte, são 2 quilômetros até a Casa de Tiago. Ah, que ótimo. É bem fácil encontrar. Dá o número ali para o pessoal, porque eu tenho certeza que vão procurá-lo lá. 1745. As nossas reuniões públicas são às segundas-feiras, às 20 horas. Temos evangelização infantil também nesse horário, atendimento fraterno a partir das 18h30 e outras atividades em outros dias também. E tem telefone fixo? Não, não tem telefone fixo, mas eu posso deixar... Não, o seu telefone, se você quiser deixar, mas não precisa deixar agora. Depois, se quiser, você informa, especialmente para isso. Bom, você me disse que então está trabalhando lá, já fiz palestra na sua casa, isso é mais para o público conhecer, então tem outros companheiros mais antigos também que estão colaborando lá com você, né? Quando uma casa espírita se instala, a gente costuma dizer assim, é uma fase estranha, porque, na verdade, muita gente pode-se dizer que tem receio da doutrina espírita, tem medo. Depois que conhece, se arrepende de ter ficado tanto tempo sem conhecer. Fora. Por quê, André? Porque a fé só pode ser grande quando pode encarar a razão face a face, em todas as épocas. Quem diz isso é Kardec. Então, quando a gente estuda alguma coisa com alguém que pertence a outro princípio religioso, quando ele nos contesta, eu saio sempre por aí, eu digo, olha, eu queria alguma coisa racional, lá tudo é racional, acabou, não preciso discutir nem coisa nenhuma, né? Assim, vocês têm um trabalho de assistência social, alguma entidade, ou terceiro, campanha do quilo, alguma coisa? Sim, nós, na verdade, fazemos um trabalho diretamente com aquele antigo SOC, Sanatório Oswaldo Cruz, que hoje é Clínica Vista Alegre. Nós temos um projeto que nós chamamos Cafezinho do SOC. Às terças e às quintas, vai um grupo de tarefeiros da Casa de Tiago e também do Grupo de Estudos Espíritas André Luiz, que nós chamamos de nosso irmão mais velho, porque nos auxiliaram muito no início. Iam para a Casa de Tiago aplicar passe, quando não tínhamos ainda equipe de passe. O Pedro é muito bom para colaborar. Exatamente. Então, nós estamos juntos nesse projeto e em outros também. Então, às terças e às quintas-feiras, vai um grupo da Casa de Tiago e do GEAL ao SOC levar cafezinho, biscoito, carinho e amor. Eu fiz isso durante décadas. Muito Mas bom. depois parou de fazer. No tempo que eu presidia o grupo Oswaldo Cruz, e aí a idade também, múltiplos compromissos que a gente assume, né? E aí, de repente, do dia, mas é bom saber que você tem essa aí. O público, se quiser frequentar, reunião para frequentar, chama-se reunião pública. Reunião pública, segundas-feiras, às 20 horas, com estudos da doutrina espírita,
diversos temas, palestrantes convidados, expositores da nossa casa também, porque na nossa casa a gente incentiva as pessoas a falarem, claro, a debaterem, a estudarem. Então temos também o estudo sistematizado da doutrina espírita, que acontece às quintas-feiras. Temos uma turma de estudos avançados do Livro dos Espíritos, que é de 19h30 às 21 horas, e um estudo básico do Livro dos Espíritos, que é de 20 às 21 horas. Então, quem quiser participar também pode ir, mesmo que a turma já esteja em andamento, é a hora de conversar, debater, estudar, mergulhar profundamente na doutrina espírita. Ela não deu ênfase às reuniões mediúnicas. Ainda porque não. o importante realmente é a divulgação. A maior qualidade que se pode fazer em relação à doutrina espírita é a sua própria divulgação. Sim, é verdade. Eles estão bem conscientes disso, né? Sim, é verdade. Nós também temos a reunião mediúnica. Não, sei, mas você não divulgou. Não porque divulguei. Isso é uma coisa para o público interno que já frequenta a casa há muito tempo, que já estudou. Exatamente. Porque, como disse Kardec, nós não podemos entrar num laboratório de química sem conhecer os elementos da tabela periódica. Isso está no Livro dos Médiuns e no Livro dos Espíritos. Kardec fala muito sobre isso também. Tem gente que vai lá, que seja propriamente, não é que não esteja fora do município de Petrópolis, mas é Araras, é um bairro, né? Sim. Assim como você citou o centro aí lá do Pedro Geal, né? Sim. Também é fora, lá mesmo lá em Itaipava, onde nós temos lá um centro espírita também já grande, que na época mudou depois de casa, por causa de enchente, etc. A gente acompanhou aquilo tudo, mas de qualquer forma é um bairro distante também. Isso. Mesmo assim, você tem dificuldade para chamar expositores? Não, né? Não, os expositores, nós temos também um contato muito positivo, muito fraterno com Três Rios, com as Casas Espíritas de Três Rios, de Paraíba do Sul, em que nós também fazemos esse intercâmbio. Eu também vou a Paraíba, vou a Três Rios, eles vão à casa também. E aqui em Petrópolis, todas as casas espíritas se fazem presentes na casa de Tiago. Eu acho que o grande objetivo é esse intercâmbio. Eu acho que a unificação está nisso também, em colaborarmos uns com os outros. Não, claro, evidente. Mas eu gostei de ver você falar, porque este programa é ao vivo agora, visível, ou pode ser visto em Três Rios, agora, nesse momento. Sim. Paraíba Tá? do Sul. Deixa eu ver como ele falar isso. Três Rios, Paraíba do Sul, explica. Então, pessoal, o programa Enfoque Espírita está sendo veiculado nas cidades de Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal 3, TV Cidade de Três Rios. E vocês vão saber como a Casa de Tiago é importante dentro de Araras, como dentro de Petrópolis, com todo esse intercâmbio entre as cidades. Isso eu acho muito interessante e muito legal. Muito legal. Na realidade, em outros países, onde tem crescido muito o materialismo, o que se vê é o fechamento de igrejas, né? Então, a doutrina espírita vem colaborando para implantar o sentimento de fé racional, porque senão não há condição da gente sobreviver, né? O seu público, a sua maioria, é de lá mesmo ou de Petrópolis? Não, é de Petrópolis. Na verdade, é daqueles bairros mais próximos. Claro. Itaipava, Correias, Nogueira, Vale das Videiras, ali em Araras mesmo, mais distante um pouquinho. Para exatamente Pedro do Rio, há pessoas de Pedro do Rio também, que são frequentadores, trabalhadores da casa já. Nesse sentido, a casa é muito bem localizada, porque às vezes não adianta você ter uma casa muito no centro da cidade, às vezes pela própria circunstância bem pequena, ou por ser difícil de alcançar ou de estacionar, e aí você acaba não tendo público suficiente, né? Exato. Esses problemas surgiram com o crescimento da doutrina espírita, em que as casas se estabelecem em circunstâncias diferentes. Nós aqui fazemos sistematicamente a propaganda dos núcleos espíritas. Então, eu tive a felicidade de participar da inauguração de 2 núcleos espíritas, os 2 que existem. E eu percebo, então, que justamente
Existem pessoas, porque o núcleo espírita é para esse fim, a gente aproveita e fala um pouco dele. É para casas que querem ter o centro espírita lá, porém, ainda não tem condições de se localizar para conhecer. Gostaria que tivesse um centro lá. Oferece a casa deles, porém tem uma condição, é que não haja um centro espírita nas proximidades, porque a ideia não é criar um centro espírita, sim, mas a ideia é fazer com que existam um aprendizado em determinada casa. Então, chama núcleos espíritas, que faz uma reunião de evangelho, normalmente uma vez por semana, e vai estudar o evangelho do princípio ao fim, o evangelho segundo o Espiritismo, e depois outros livros se desejarem. Não é para formar centros espíritas. Se vier a surgir um centro ali, ótimo, mas a finalidade não é essa. Sim. Não se cobra nada, não se aceita nada, vão expositores credenciados. É claro que são feitas algumas exigências, você ter uma casa onde tem um quarto, ou uma sala, uma varanda, onde pode fazer, você deve conhecer. Já tive oportunidade. Né? Mas nós temos que fazer o primeiro intervalo, voltaremos em 1 segundo. Até já. É só uma campanha de alerta. Adote o consumo consciente de água já, para que daqui a pouco não seja a gente nessa situação. Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que estava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Enfoque Espírita, hoje entrevistando a nossa irmã Andréia Rosadas, que por uma feliz coincidência, eu pude então ir até o centro lá. Eu já tinha ido antes, já tinha feito palestra lá, e não sabia de determinados, mas por coincidência, só para explicar como aconteceu isso, porque não é normal, nós procuramos normalmente divulgar a doutrina espírita. Mas a entrevista eventualmente acontece. Há meses que não acontecia nenhuma, porque o nosso objetivo é ensinar. Mais do que nunca, nós precisamos conhecer a doutrina espírita. Mas aí aconteceu que eu fui marcado ao mesmo tempo por ela e por outra casa, no caso a União Espírita. Eu não podia fazer ao mesmo tempo, né? Lá na União Espírita aqui de Petrópolis, União Municipal Espírita de Petrópolis, o MEP, e também pela casa lá. Eu digo, vou me explicar, eu estava em Cabo Frio, nem tomei conhecimento. Quando eu abri, eu digo, como é que posso estar em 2 lugares que essa faculdade, graças a Deus, eu ainda não tenho, né? Bem, vamos lá, meu irmão, com você a palavra. O que é mesmo isso daí? Essa fitinha amarela? Amarela. Pois é, isso não é um broche qualquer. Nós estamos no Setembro Amarelo e a Casa de Tiago, Setembro Amarelo, é um mês de prevenção ao suicídio. Nós todos estamos engajados nessa luta de prevenção, conscientização, e nós só prevenimos quando nos informamos. Por que a Casa de Tiago está tão envolvida nisso? Porque uma das atividades da nossa casa, nós temos o projeto pela valorização da vida, que é um projeto que nós começamos no ano passado, que nós promovemos caminhadas, corridas, piqueniques, atividades fora da casa espírita,
convidando espíritas ou não, amigos, para através dessas atividades em que nós nos unimos, nos confraternizamos, pegamos as vibrações positivas da natureza, as energias da natureza e também sempre nesses encontros fazemos uma ação social, arrecadamos mantimentos ou arrecadamos, agora mesmo nós estamos arrecadando fraldas para serem distribuídas na Clínica Vista Alegre. Tivemos no domingo passado agora a nossa caminhada e encontro, fizemos uma prece, foi muito bom. E no dia 29 agora teremos o fechamento do Setembro Amarelo, num piquenique no Parque Municipal, no Parque de Exposições em Itaipava, com os nossos pacientes, as nossas crianças do SOC. Nós fazemos isso para lutar em favor da vida, porque o nosso lema é viver é a melhor opção. O Setembro Amarelo é uma campanha nacional e internacional de prevenção e combate ao suicídio. Por isso que durante o mês de setembro nós usamos os lacinhos amarelos para chamar a atenção, para fazer exatamente o que o senhor fez. Perguntar, que lacinho é esse? E a gente poder falar e lutar Você em conhece favor a psicóloga, a Glória, a doutora Glória lá da UMEP? Conheço. Ela já fez palestra para você lá? Ainda não. Porque ela fez palestra aqui comigo sobre suicídio. Sim. Inclusive eu tenho ainda a entregar para ela o DVD. E ela citou estatística que aterroriza a gente pelo número de suicídio no mundo inteiro, né? E eu tenho tido a tristeza de participar de reuniões assim, para fazer uma pregação em função do suicídio de alguém, e a doutrina espírita, em relação ao suicídio, é mais do que nunca é o consolador prometido. É verdade. Então, não basta só a estatística, gente, é muito maior do que se pode pensar. Os casos são terríveis, mesmo aqui em Petrópolis, né? Sim. Isso. Ainda há pouco nós comentávamos antes do programa, não sei se foi junto com você ou só com o Vec Miller, mas, enfim, comentávamos que trabalhamos numa casa e mesmo ali aconteceu durante 30 anos, e ali aconteceu de ter mais de um caso de suicídio que é profundamente lamentável. Afeta muito mais do que a gente pensa, né? E por isso nós lutamos em favor da vida, Claro. dizendo que suicídio não é opção, não é saída, não é solução, porque viver é a melhor solução. E para quem está no momento da dor, nós sabemos que isso faz parte da vida, falar também é a melhor solução, procurar ajuda. E por isso o projeto pela valorização da vida, junto com o GECAT, com a Casa de Tiago e GEAL também, o Grupo de Estudos Espíritas André Luiz, também está conosco nesse projeto. O projeto não é só da Casa de Tiago, o projeto não é só do GEAL, o projeto é de todos nós. É uma maravilha. Eu também gosto muito do Pedro, da casa dele lá. Pedro Cavalcante. Me prometi até me comprometer com ele na hora que ele, porque ele está capitalizando. Ele era em outro local, né? Sim. Mudou agora ali para a estrada mesmo, não tem saída, o nome é esse mesmo, pouco antes do, quase ali em no frente posto 2. do posto 2 ali. E, enfim, o Pedro, na verdade, desde a fundação, antes daquela casa, que esteve em outro lugar, e tinha pena porque estava alugado, até o dono pediu a casa e eles tiveram que estar onde estão trabalhando agora. Gosto muito do Pedro, embora ele faça umas considerações a meu respeito que não são verdade. Eu não, fica me elogiando, eu não gosto de elogio, porque eu mesmo que não me elogio, absolutamente não. Certo. Mas ele é uma pessoa maravilhosa. Por acaso, você sabe a história do Pedro? Não. Não? Mas peça um dia com calma para ele contar. Sim. Ele mesmo contar? Eu deixaria que ele contasse, só vou contar o final. Carnaval, e ele estava desesperado. Enfim, e encontrou uma casa espírita que estavam varrendo nos dias de carnaval. O que ele fez? Ele entrou. Não, mas hoje não tem atendimento ao público, assim. Mas eu posso pelo menos ficar aqui dentro? Depois disso, dona Ana, ele nunca mais fechou o centro onde ele frequentava nos dias de carnaval. Era ele que poderia, a possibilidade de vir alguém
necessitando como ele teve essa necessidade. O Pedro é muito... Então, eu lhe sugiro, minha irmã, que convide a Glória. Vou convidá-la. Porque ela já veio aqui mais de uma vez e falou primeiro da atividade dela, genericamente da atividade dela, mas também, uma outra vez, especificamente sobre suicídio, com dados da ONU, etc. E ela, dada a profissão dela, ela então sabe desse fato. E por incrível que pareça, você sabe que Petrópolis é uma das cidades que tem maior índice de suicídio? É um absurdo, mas tem. Infelizmente é. Infelizmente. Tá? Por isso que a própria Glória falou e comentou o seguinte, Gão, é por isso que se pede que o programa sempre enfatize esse aspecto de que a vida continue, etc. Sim. Porque as pessoas que quando estão no desespero, tudo pode acontecer, né? Exato. E depois o arrependimento é enorme, não justifica. Bem, André, nesse tempo todo, por que é que você fundou a casa lá? Conta para nós essa história, porque uma casa não surge por acaso. Não, de forma alguma. Então eu vou contar só um pedacinho. Eu, como sou espírita há muitos anos, frequentei no Rio de Janeiro, moro em Petrópolis há 13 anos. Você frequentou o que no Rio de Janeiro? Frequentei o Centro Espírita Maria Angélica, no Recreio. É uma casa muito grande, que tem muitas atividades. Lá eu estudei, lá eu fiz as minhas primeiras palestras, trabalhei lá durante muito tempo e me transferi para Petrópolis, frequentei o Grupo Espírita Irmã Catarina. Elze Ellen foi a um aniversário meu em Araras e quando ela saiu, 2 anos antes, ela falou, Andréia, você vai fundar uma casa espírita aqui em Araras. Olha. Eu acho que ela meio profetizou. A mediunidade dela ali estava totalmente aflorada. Eu falei, tá bom, Elze, vamos fundar uma casa espírita em Araras. E a necessidade, na verdade, da minha vida, porque eu trabalho em Itaipava, moro em Araras, ficava um pouquinho distante, né, com um filho pequeno, eu tenho uma filha de 12 anos, na época era bem menor. Então, esse vai e vem, a gente que está mergulhado na doutrina espírita, que ama a doutrina espírita, que ama a tarefa na casa espírita, a gente está na casa espírita quase todos os dias da semana. Claro. Então, eu estava lá no Grupo Espírita Irmã Catarina quase todos os dias da semana. E com um pouco de dificuldade de locomoção, e Elze falou, Andréia, está na hora de abrir a casa. Abra a casa espírita em Araras. E um grupo de amigos que frequentavam o Grupo Espírita Irmã Catarina, até mesmo porque eu os levei, não eram espíritas, tornaram-se espíritas, os bravos guerreiros falaram, não, nós vamos ajudar você. E eu comecei a procurar o local, procurei um local que fosse de fácil acesso, de fácil localização, que isso para nós seria importante. Não é importante. E fácil para estacionar, enfim. E nós abrimos a casa com o apoio dessas casas irmãs do GEAL, a vibração de todas as casas de Petrópolis, eu tenho certeza, porque conhecia muitas pessoas já, até mesmo as pessoas da União Municipal Espírita de Petrópolis, Humberto Portugal, Isaura, sempre me deram força e nós fundamos a casa, que certamente já estava com os projetos na espiritualidade alinhavados. Né? Olha, essa história é uma coisa curiosa de contar. Às vezes as pessoas dizem, mas como? A fundação de certas casas é curiosíssima. Fundou-se uma casa espírita, depois eu vou dizer o nome, numa situação completamente inesperada. Foi numa reunião em Juiz de Fora, e após a reunião, então, uma pessoa foi até uma reunião de materialização, que na época ocorria muito lá em Belo Horizonte, e veio já com a fundação pela espiritualidade do centro. E o mais curioso, então, é que o centro chamava-se Grupo da Fraternidade Oswaldo Cruz. Aí o Chico disse assim, para ser um centro espírita tem que ser Grupo da Fraternidade Espírita. O nome espírita é muito importante que apareça à frente de uma entidade, né? Sim. Por quê? Porque efetivamente a doutrina espírita é o cristianismo redivivo, não é isso? Então a gente tem que colocar que é uma casa espírita diferente de outras casas,
Porque tem muitas instituições, algumas respeitáveis, Sim. mas que não são espíritas. E Sim. você está enfatizando isso aí, né? Aí, perfeito. Então, foi uma coisa curiosa. Qual é a curiosidade que eu queria contar? Olha, para fundar a Casa Espírita, foi dentro da União Municipal Espírita de Petrópolis, mas depois tinha que aparecer um lugar. Onde é que apareceu? Dentro do Cinema Esperanto. Entendeu? Você passava assim por dentro do Cinema Esperanto até o final, subia uma escada, recuava, para lá então tinha uma sala. Aí você fazia as reuniões, olha só, mediúnicas ou não, com tiroteio correndo lá na tela. Porque naquela época então era um tal de filme de faroeste, imagina, você estava concentrado e tiroteio lá embaixo. Mas o Chico Xavier foi lá 2 ou 3 vezes, tá? Nós estivemos com ele lá. Então, as casas espíritas surgem da forma mais inesperada, tá? Porque é devagar, a gente não faz capitalização de recursos, é difícil, né? Então, são necessidades, pessoas que compreendem alguma coisa, que pode fazer perguntas, né? Sim, E isso é muito interessante para todos os fins. Bom, a palavra continua com você. Fala um pouco mais. O público começou a crescer quando? Sim, começou a crescer, lógico, logo no início. A nossa casa ela tem uma característica que eu quero ressaltar. Todos falam que nós somos uma grande família. A casa é uma casa muito alegre, muito vibrante, e nós seguimos rigorosamente a doutrina espírita, a codificação, estudamos a doutrina espírita, temos debates, temos às vezes seminários, já fizemos seminário de autocura, já fizemos seminário, sempre fazemos em dezembro, nosso encontro com Jesus, que inclusive, me permitam, no próximo domingo eu estarei lá no Francisco de Assis, com a dona Terezinha, fazendo o encontro de Jesus lá. Okay. Nós falaremos sobre Vinde a Mim. Será o tema do nosso encontro, de 9 às 12h30. Então, trazemos isso do Centro Espírita. Lá com a Terezinha, né? Vamos fazer no próximo domingo, dia 22. Porque ele também participa de um centro chamado Fraternidade Francisco de Assis. Então, entendeu? Por isso que eu estou dizendo, não tem nada a ver com o dele por enquanto. É melhor você dizer o endereço. E lá na Praça Catulo. Isso, Praça Catulo. Todo mundo conhece a Terezinha. Exatamente, exatamente. Então nós estaremos no domingo. Trazemos o Encontro de Jesus lá do Centro Espírita Maria Angélica, que sempre em dezembro ou final de novembro faz já há mais de 20 anos esse encontro. É um momento em que mergulhamos na mensagem do Cristo. Como a doutrina espírita é o cristianismo redivivo, nós trazemos Jesus para a casa espírita. Ele está sempre conosco. Então, fazemos o encontro de Jesus, fazemos seminários, já tivemos oportunidade de ter a dona Sueli Caldas Schubert 2 vezes fazendo seminários para nós. E esse ano, se Deus quiser, ela estará conosco mais uma vez. E eu tive a felicidade de hospedá-la. Que ótimo. Nós temos essas atividades, temos também a reunião mediúnica, temos o estudo da mediunidade também, com um grupo já de frequentadores, tarefeiros. E como o tempo vai passando, as pessoas vão conhecendo, vão chamando amigos, por isso que a frequência da casa está melhorando a cada dia. Temos uma frequência de 30, 40 pessoas, às vezes cai um pouquinho, na época do frio, Araras é muito frio, mas a gente tem essa frequência bastante importante para nós, crianças, jovens, adolescentes também chegando a casa, participando da evangelização infantil, já criaram o GCAT Kids, que é um jornalzinho feito por eles, que é uma graça. Eles mesmos fazem as pesquisas, falam da cantina, falam do bazar, falam da livraria, falam de livros espíritas, fazem entrevistas com a gente da casa. É muito interessante. São as crianças também se interessando e se informando com relação à vida, a importância de ter Jesus e o conhecimento espírita em suas vidas. Você pessoalmente tem filhos? Tenho uma filha de 12 anos que nasceu na casa espírita, né? Eu quando frequentava o grupo espírita Irmã Catarina,
tive a oportunidade, ela já com 1 aninho, com 3 meses, ela já ia para a Casa Espírita. Olha, eu assisti a palestra e tive a oportunidade de encerrar muitas palestras com ela no colo. Porque ela ficava na evangelização, eu lá no salão fazendo a palestra, aí ela dava uma choradinha e me entregavam ela. Eu com ela no colo e fazendo palestra. Que ótimo. Hoje em dia, a casa de Tiago é a casa dela, né? Ela entra como se estivesse em casa. E isso é muito importante. Muito. Olha, nós temos tido aqui verdadeiras histórias dos centros quando nos contam isso e das oportunidades que a gente deixa falar mesmo. E eu quero, então, enfatizar o seguinte: vejam, sem pedir dinheiro de forma nenhuma, sem cobrar nada de ninguém, a doutrina espírita cresce devagar e paulatinamente. Mais solidamente. Mais né? solidamente na mente das pessoas. Não é nada lhe é imposto, não temos sacramento, não temos obrigações, mas é provavelmente que as pessoas depois, eu vi o programa e tal, eu estou interessada, você vai ouvir. Só que me permita agora, temos um sinal ali, temos que fazer o segundo intervalo, voltaremos em 1 minuto. Até já. As consequências trágicas que o bullying vem provocando não é nenhum filme de terror. O drama é real e as perdas são incalculáveis. Não queira viver este filme de lágrimas e dor. Não haverá final feliz nem para a vítima e muito menos para o agressor. Não seja o vilão dessa história. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Enfoque Espírita. Hoje um pouco diferente, estamos entrevistando a nossa irmã Andréia Rosadas, que é dirigente do Centro Espírita Casa de Tiago. E nós estamos felizes de saber, porque a casa fica parada lá em Araras, e para que a comunidade conheça, é preciso que venha a televisão imediatamente. Procurei trazer para a televisão, como aba para as outras casas também, que querem divulgar que existem, começaram assim, e me coloco também à disposição no que puder ser útil. Mas gostaria de ouvir você falando, sobretudo e principalmente a respeito da casa em Petrópolis, os acessos lá, da sua vida em particular também, entendeu? Da casa, o que a casa necessita, no sentido, necessitar aí, como nós acabamos de falar, no sentido principalmente de expositores, pessoas que queiram, ou também no sentido de divulgar a casa para o público em geral. A Casa de Tiago, como eu já falei inicialmente, fica na Rua Bernardo Coutinho, 1745. O acesso é pela BR-040, entra em Araras, passa pela ponte, são 2 quilômetros até onde a gente sempre, todos falam assim, é no centrinho de Araras. É quando tem mercado, delicatessen, loja de ração, tem uma igreja católica, tem uma igreja evangélica, é um centro ecumênico ali, porque em frente tem uma igreja evangélica, um pouco mais adiante a igreja católica, então a vibração do lugar é muito boa, e a Casa de Tiago. Nós estamos fazendo esse ano, completando 6 anos em dezembro. Decidimos inaugurar a casa em dezembro, porque é um mês em que todos estão pensando mais em Jesus. Nós deveríamos pensar em Jesus todos os dias, muito. Eu acho que nós espíritas até pensamos, né? Católicos, evangélicos também. Eu acho que todos nós temos que lembrar da importância de Jesus em nossas vidas, como o Espírito, governador planetário, o nosso irmão maior, e como diz Joana de Ângeles, o amigo incondicional de todas as horas. Sem dúvida. A Casa de Tiago tem as reuniões públicas para quem quiser. Isso, vamos insistir nisso, por favor. Na segunda-feira, às segundas-feiras, às 20 horas.
Tem evangelização infantil também nesse horário. Então, quem tiver filhos, jovens, podem levar, que estaremos lá de braços abertos para receber as crianças. Atendimento fraterno. O que é o atendimento fraterno? Às vezes a gente está com algum problema, alguma dificuldade. Não é uma consulta com o psicólogo, é apenas um bate-papo e uma orientação que as casas espíritas normalmente dão. Às segundas-feiras a partir de 18h30 e às quintas-feiras também a partir de 18h30. O estudo da doutrina espírita acontece às quintas-feiras. O estudo do Livro dos Espíritos avançado, ele acontece de 19h30 às 21 horas, e o estudo do Livro dos Espíritos para iniciantes, básico, de 20 às 21 horas, também às quintas-feiras. Não tem problema que já começou o curso no ano passado, no meio do ano, venha estudar. A doutrina espírita é uma doutrina de estudos, não é isso, Gama? Sem dúvida. A gente precisa estudar para compreender. E compreendendo, nós temos as respostas que aliviam as nossas dificuldades e as nossas dores. Ora, André, a gente pode citar para a gente ver o seguinte: você procura, por exemplo, das religiões tradicionais, e isso não é um ataque absolutamente, mas eles têm normalmente o catecismo e tem a Bíblia. Sim. Mas a doutrina espírita, para que a gente possa entendê-la no seu potencial, ela tem hoje mais de 2.000 livros, né? Só o Chico teve aí uma quantidade enorme, 412 livros, 400. Divaldo mais de 350, e assim por diante. Então, isso é muito importante. E, aliás, como divulgação, devo dizer que fiquei muito bem impressionado, muito feliz que fui ver o filme, que hoje é o último dia. Sobre o Divaldo. Sobre o Divaldo. E é muito bom. Quem puder ir, vá, ou vai se arrepender. É muito bom, isso aqui é uma propaganda gratuita, mas é que eu fiquei muito emocionado lá dentro, sabe? Teve coisas ali que mexeram comigo diretamente. Claro. E vale a pena que fica a propaganda aí, como faríamos de qualquer maneira. Mas você continua agora com a palavra, por favor. A Casa de Tiago tem também o projeto pela valorização da vida, que é um projeto em que nós promovemos atividades fora da casa espírita, caminhadas, corridas, piqueniques, juntamente com os nossos irmãos do Grupo de Estudos Espíritas André Luiz, o GEAL, lá de Correias. Fazemos sempre uma assistência social, uma promoção social nesse dia da caminhada. Normalmente fazemos uma vez por mês ou duas, ou de 2 em 2 meses, perdão. Como esse mês estamos no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção e combate, conscientização e informação ao suicídio a favor da vida, nós teremos 2 atividades. Tivemos no domingo passado uma caminhada e no dia 29 teremos um piquenique com alguns irmãozinhos lá do Sanatório Oswaldo Cruz, hoje Clínica Vista Alegre, estarão lá conosco num piquenique no Parque de Exposições em Itaipava. Podem comparecer, participar, vamos distribuir os lacinhos amarelos, vamos conversar, trazer carinho para esses nossos irmãos tão queridos. A casa também participa do projeto Cafezinho do SOC. Eu sei que o nome do hospital hoje é Clínica Vista Alegre. Mas todo mundo ainda conhece como SOC. Então é o Cafezinho do SOC. Às terças e às quintas, de 2 às 4, uma equipe do GEAL, do GECAT, vai ao SOC levar café, rosquinhas, carinho e amor. Porque é isso que nós estamos muito carentes. Exatamente. O que acontece é que quando se vê estatísticas no mundo inteiro, graças ao progresso da ciência, o povo, em geral, se afastando das religiões ditas tradicionais, é muito importante que haja uma divulgação, não só da doutrina espírita, mas daquelas doutrinas que ensinam o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, em especial, desinteressado, porque elas também existem, como não? Porque, efetivamente, só o conhecimento da doutrina espírita é que vai nos colocar perante o mundo espiritual, tentando quitar alguma coisa dos erros do nosso passado, porque você pode quitar através do amor ou através da dor. E isso é importante, a divulgação da doutrina espírita. Esse programa sempre estará aberto para você ou para terceiros de lá do centro indicado por você, para eventualmente fazer propaganda do que você quiser desses eventos. Sim. Ou se você mesmo quiser vir aqui, Gama, não vou fazer uma entrevista completa para não cansar, porque já fiz no mês passado, mas olha, temos essa e essa, deixa para eu
a fazer apenas um intervalo, eu quero falar, tudo bem, pode ser assim, pode ser com entrevista, como quiser. O importante é fazer a maior caridade que pode fazer em relação à doutrina espírita, que é a sua própria divulgação. Exatamente. Esse trabalho é muito importante. E por isso que nós, na Casa de Tiago, recebemos expositores de outras casas espíritas, de Petrópolis, de Paraíba do Sul, de Três Rios, e também vamos às casas espíritas de Petrópolis, de Três Rios e Paraíba do Sul, fazendo esse intercâmbio, dividindo, somando, dividindo, né, aquilo que a gente vem estudando com os nossos irmãos de outras casas. Porque é isso nós temos que fazer, né, Gama? Deixa eu fazer uma curiosidade, Sim. sempre aparece, né, gente? Por que Casa de Tiago? Ai, que bom que você perguntou isso. Mas não ia passar sem essa pergunta, não. Esse Tiago é o Tiago maior, o Tiago apóstolo de Jesus, aquele que esteve ao lado de Jesus em passagens muito importantes, irmão de João. A casa não ia se chamar Casa de Tiago, ia chamar-se Grupo Espírita, o Grupo de Estudos Espíritas Maria Angélica, que é a nossa dirigente espiritual, mas ela falou para mim, minha filha, coloque na casa o nome daquele que fez você conhecer Jesus. Eu, no ano de 2002, percorri a peregrinação no caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, durante 32 dias, andei os 800 quilômetros até a Catedral de Santiago. Bem, deixa eu interromper para você para dizer uma coisa. Fiquei muito feliz. Meu genro e meu neto mais velho, tá? Fizeram o mês passado. Ai, que legal. Entendeu? Mês passado, né? Foram de férias, aproveitaram, foram para lá. O Fábio, meu doutor Fábio, meu genro, é a segunda vez que ele faz. Eu fiz 2 vezes também. Então, isso, para ele, fez uma modificação transcendental, é uma pessoa maravilhosa. E, enfim, ele levou o filho de 17 anos. Eu quero enfatizar a preocupação de levar o conhecimento, porque lá não se tem essa ou aquela religião, tá? Você caminha como quer, né? Você fez partir de onde? Eu fiz a partir da França, em Saint-Jean-Pied-de-Port, que chama o Caminho Real. E esse é o mais longo, não é? É o mais longo. Para concluir a história da Casa de Tiago, como Maria Angélica falou, coloque o nome daquele que fez você conhecer Jesus, embora eu já fosse espírita, né, trabalhadora, tarifeira na época. Quando eu estava a um dia de chegar em Santiago, uma senhora, eu me perguntava, eu não era católica, eu era espírita, o que eu estava fazendo ali no caminho de São Tiago? Por que eu estava naquele lugar? Além de tantas reflexões muito positivas para a minha vida ali, uma espanhola, em frente a uma igreja, havia um mosaico de flores de Jesus peregrino. Ela me chamou e eu estava peregrinando como uma peregrina e ela falou para mim, esse foi o maior peregrino que passou pela terra. Isso me emociona porque eu falei, estou aqui por causa de Jesus. Claro, tá certo. E Tiago foi o primeiro apóstolo que foi morto e ele saiu a pregar a boa nova do Cristo. Então, porque... tem aquela história do transporte do corpo dele, exatamente, aquela coisa que não... Deixa você citar. Isso é a lenda, né? De que como ele foi morto, na época, ele foi morto por Herodes Antipa, estava perseguindo os apóstolos, os cristãos, e como uma desonra, os seus restos mortais foram jogados fora dos muros da cidade. E aqueles que acompanharam Tiago na sua peregrinação, colocaram os despojos dele num barco e, a princípio, um peregrino encontrou esses despojos que atribui-se a São Tiago na região ali da Galícia, na Espanha. Foi para muito longe. Nós não sabemos se isso é um mito ou se isso é verdade, mas aquela rota de peregrinação, ela está eivada de vibrações. De isso pessoas, eu queria que você frisasse. De pessoas que vão ali por vários motivos, em agradecimento, buscando alguma coisa, sempre positiva. Nem que seja apenas percorrer uma rota pela atividade física, mas ali encontramos pessoas de todo o planeta Terra. E o que me despertou o interesse é que a dor que tem no Brasil
Tem no Canadá, tem na Espanha, tem na China, tem na Coreia, tem na Austrália, tem na África do Sul, assim como as alegrias. Não há dúvida. Então, naquele momento, eu falei, o nosso patrono espiritual será Tiago, apóstolo de Jesus. Ah, que bonito, né? Surgindo dessa maneira. Porque tem muitas casas que surgiram assim, com esses nomes curiosos, né? E por motivos que ultrapassa a expectativa da gente. Olha, vale a pena conhecer essa história bonita, que a mim me emocionou particularmente pelo que eu te contei. O Fábio fez a primeira e agora fez a segunda com o filho. Então, o ato de levar um filho de 16 anos é importantíssimo, porque o que acontece? É a hora que você está formando. Aquilo tudo vai bater na cabeça do jovem, como foi com você, vai ser com ele. Muita gente boa que fez, né? Com certeza. A minha filha sonha em fazer o Caminho de Santiago também, porque ela ainda é nova, por causa de toda a história da gente. Mas ela não precisa fazer tão grande como você fez, né? Podemos fazer menor. Pode fazer algo como 200 quilômetros, tá bom demais. Já nasceu peregrina, né? E nós todos somos peregrinos da vida. Não há dúvida. Estamos sempre em busca de algo, respostas que a doutrina espírita nos traz e caminhos que nos levem à felicidade. Olha, meus irmãos, algo que me impressiona é que quando se ama na seara espírita, o ambiente parece que fica sensibilizado com esse. As pessoas, termina a reunião, a pessoa não quer ir embora. É verdade. Fica todo mundo sentado. Uma coisa curiosa. Assim, Quero mais. Tem uma casa espírita aí em Petrópolis, e nós, não vou citar nome, porque era curioso. Ela era uma casa, mas não era uma casa espírita. Eu tive que assumir. Eu assumi a responsabilidade quando a pessoa se afastou, um médium. Ele disse, então agora o centro vai fechar. Eu digo, não vai não, pode deixar. Comecei a chamar bons expositores, mas eu disse assim, vamos fazer o seguinte, cada um traz um bolo que puder trazer, ou faz uma pipoca na hora, aquilo pegou, entendeu? E a casa crescia, vinham bons expositores. Vejam bem, então, através da fraternidade, essa é a coisa diferente. Porque a gente vai a um culto, quando, antigamente o pai dizia assim, Itaí, acabou, né? Bom, o fato é que, então, o pessoal ia embora. O bom é o pessoal ficar, né? Trocar ideia, aquela coisa, a fraternidade que existe, se abraçar, se conhecer e transformar aquilo como parte da vida da gente. Eu vejo você tão feliz de falar lá do centro. Eu acho que todos nós... Quantos anos tem? Vai fazer 6 anos. 6? Vai completar 6 anos. Né? Todos na casa de Tiago, como eu falei, somos muito alegres, muito vibrantes. E eu tenho certeza que isso não é apenas em função dos encarnados. Não, isso é função de vidas anteriores. Exatamente. Vocês reencontraram lá. Nos reencontramos, né? E a casa realmente, nós temos essa característica também da cantina. A gente brinca que a cantina é fluidificada e ninguém vai embora, a gente fica lá conversando, debatendo. Na quinta-feira o estudo acaba, a gente continua na casa. É isso mesmo. Promovemos encontros fora da casa, somos amigos dentro e fora da casa espírita. Já tivemos a oportunidade de testar a nossa solidariedade, a nossa fraternidade em momentos de dor. Porque nós costumamos dizer que no momento da alegria estão todos sempre disponíveis. Agora, no momento da dor, é que nós vemos realmente. E já tivemos, né, a felicidade no momento de tristeza em que uma companheira desencarnou da nossa casa, uma pessoa muito querida, e nós estivemos todos juntos para apoiar a família e dar todo o suporte que eles precisavam. Você teve algum contato em vida com Chico Xavier? Não, em vida não tive. Mas estudei, né, e estudo, né, todos os livros, e a gente assiste lá o Pinga Fogo, né, uma alma muito querida para todos nós. Mas teve um companheiro seu que está trabalhando lá? Sim, o Davi frequentador da casa? O Davi, ele é um pouquinho mais velho que eu, e Davi teve a oportunidade de conviver dentro da casa do Chico. Nossa. Então, uma pessoa que traz, a gente fica assim, né, ouvindo ele contar, não, porque o Chico falou isso, porque o Chico falava isso. Ele se hospedava na casa do Chico. Nossa, que então, ele tinha um contato muito estreito com o Chico. Eu tive contato assim com o Chico em reunião, eu pregando e o Chico psicografando na mesma mesa lá
no Centro Espírita da Prece. Pois entendeu? é, então isso pra gente E é a muito casa dele é uma bom. maravilha que a gente deve, convida para visitar, porque a doutrina espírita dá muita importância a uma coisa, a psicosfera espiritual. Sim. E é interessantíssimo, você chega na casa de Chico Xavier, lá em Uberaba, o tempo que ele viveu lá e o final da vida lá, e aquilo foi transformado num pequeno museu. Gente, mas a psicosfera que tem ali dentro, você conhece, não? Não fui ainda, Vá não lá, tive por favor. oportunidade. É uma oportunidade extraordinária. E aí, então, há um silêncio a respeito, as pessoas falam baixo, para ver, sentir, mas sente, desde a rua você sente que está chegando a um local alguma coisa dessa diferente. maneira, né? É verdade. Eu também já conheci isso em outros centros espíritas no passado. Não vou citar o nome, porque não importa, não vem ao caso. Mas foi na época das materializações luminosas, aquela coisa lá em Uberaba, e que o Chico participava, quando aquele movimento da fraternidade foi fundado lá. E lá, então, eu vi a casa realmente muito emocionante. O próprio Chico frequentava eventualmente, né? Mas, enfim... Bom, nós dissemos então a você o seguinte, você tem ainda alguma, digamos assim, um convite que você queira fazer para o público lá? Sim. Bom, quem quiser conhecer a Casa de Tiago, inicialmente, falo que as nossas reuniões, repito, são às segundas-feiras, às 20 horas, fica na rua Bernardo Coutinho, é a rua principal de Araras, entrando pela BR-040, passa pela ponte, segue 2 quilômetros no centrinho de Araras, Bernardo Coutinho, 1745. Reunião pública segunda-feira, às 20 horas, com evangelização infantil e estudo da doutrina espírita, quinta-feira, estudo avançado do Livro dos Espíritos, de 19h30 às 21h, e o estudo básico da doutrina espírita, que nós chamamos de básico, também às quintas-feiras, de 20 às 21 horas. E no próximo domingo, nós estaremos lá na Dona Terezinha, no Francisco de Assis, na Praça Catulo, fazendo o Encontro com Jesus, que o tema será Vinde a mim. Será de 9 da manhã às 12h30, então, como eu costumo dizer, todo mundo pode depois almoçar com a família, dá para passar um domingo ainda descansando, em comemoração ao aniversário do Francisco de Assis. E teremos no dia 29 de setembro, encerrando as atividades do Setembro Amarelo, no Parque de Exposições em Itaipava, a partir das 10h30 da manhã, um piquenique com os pacientes, alguns pacientes lá do Sanatório Oswaldo Cruz, do SOC. Estão convidados, podem vir, colaborem. É piquenique? Traz alguma coisinha para participar do piquenique, que é muito bacana. Vamos nos confraternizar em favor da vida. E venham conhecer a Casa de Tiago. É importantíssimo que essas casas surjam realmente nesses locais, como tem uma que nós íamos citar, né? Porque citamos sempre, está aqui atrás, né? É uma casa, nem está aqui, acho que está com você aí, não. Não, não sei tá. Deixa eu ver aqui, primeiro. Só aqui um instante. É que eu queria dizer o seguinte, eu queria citar isso aqui, porque eu me comprometi a mim mesmo, ninguém me pediu nada. Melhor dizendo, o Antônio Carlos, na época, me pediu. Eu divulgo, então, os núcleos espíritas. Sim. No caso, aqui temos um núcleo em Itaipava e temos um núcleo aqui, Itaipava não, lá é Retiro. Na Posse e no Retiro. Na Posse e no Retiro. Tá? Isso. Bom, na Posse e no Retiro, quem tiver interesse pode procurar com o próprio Antônio Carlos, porque eu vou dar o telefone aqui. Surgiram como? Isso que eu gosto de enfatizar sempre. São pessoas que gostariam de frequentar um centro espírita, porém não podem, porque o centro espírita fica muito longe. Então, criou-se o chamado núcleo espírita, ou seja, a pessoa vai a receber o Antônio Carlos na sua casa e mostrar que deseja ter aquilo, faz isso pelo telefone, mas não pode ser próximo de um centro espírita. Ninguém vai colocar um núcleo perto da sua casa, porque não tem sentido. Então, é só nos locais que nós vamos citar. Se você tiver interesse, toca para esse telefone, o Antônio Carlos vai até lá com uma equipe, vê se você tem condições. Não é a fundação de um centro espírita, é apenas você ter uma reunião espírita não mediúnica na sua casa. E aí, abre as portas naquele dia, ou não, ou é só para a sua família, e faz então o núcleo espírita. Só que você precisa ter uma condição. Ou você mora no meio da serra, ou no Rio Bonito,
ou no Vale das Videiras, no Caxambu, no Carangola, em Nogueira ou Pedro do Rio. Aí sim, se você estiver nesses locais, ou em outros também distantes de qualquer casa espírita, e tiver a vontade de ter uma reunião espírita na sua casa, é apenas de estudo do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho Espírita. Então, em virtude disso, aí, você telefonar, vai essa equipe, enfim, tudo se resolve. Vamos lá. Antônio Carlos Ecarte, telefone 2235-2370 e 2237-3194. Então, queríamos falar isso e dizer que nós estamos também à disposição para o que você precisar. Sim, inclusive, modestamente, se eu puder ser útil a alguma coisa, eu estou à sua disposição. Muito tá? obrigada. E para divulgação, é óbvio que estaremos sempre à disposição. Sim. Tá? Bom, Vecmília, você gostaria de dizer alguma coisa em relação a ela? Só um encerramento. Sim. Isso. Mas espera antes aí de encerrar, porque o André tem 1 minuto ou mais. Hein? Já acabou. Tá, concluímos então. Então, por favor, muito obrigado a você, André. Eu agradeço imensamente eu estou a à oportunidade disposição. também. Eu não vi ele dando sinal para concluir, mas por favor, você. Então, pessoal, o programa Enfoque Espírita é às quartas-feiras às 10 horas, ao vivo. Reprises às quintas-feiras às 17 horas, aos sábados às 18 horas e também às terças-feiras às 17 horas. Lembrando que o programa está sendo veiculado em Três Rios e Paraíba do Sul, tá certo? Mantenhamos pela paz, pela vida, o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. Bom, André, muito obrigado pela sua participação também. aqui. Felicidade, sucesso para a Casa de Tiago, a você particularmente, a todos lá. Mas nós concluímos sempre com uma frase do Chico, que disse o seguinte: eu encontrei numa penitenciária quando eu visitava. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. TVC 16. Aqui você se vê. Sua casa de cara nova, com detalhes que